Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Miller e eu sou professor de Relações Internacionais e de Geopolítica. E no vídeo de hoje eu quero trazer um documento que poucas pessoas conhecem, mas que teve um impacto muito grande no desenvolvimento de toda a história do século XX, principalmente nos eventos da chamada Guerra Fria. É um documento que fez grande impacto, principalmente nos Estados Unidos da América, pois ele foi um dos documentos mais relevantes da política externa dos Estados Unidos para fazer frente à União Soviética dentro deste contexto. Mas a gente precisa compreender que a Guerra Fria ela colocou basicamente na cabeça das pessoas algumas ideias interessantes. Era uma luta entre o capitalismo e o socialismo, era uma luta entre o bem e o mal, era a luta entre a esquerda e a direita. E a Guerra Fria foi um dos momentos mais interessantes para a produção da chamada cultura contemporânea que nós conhecemos hoje. Quem, por exemplo, não já ouviu falar de Rock contra Drago, mostrando ali claramente o embate entre a União Soviética e os Estados Unidos? Quantas pessoas já não viram filmes sobre o Vietnã, mostrando sobre a grandeza dos Estados Unidos da América contra os Vietcongs comunistas? Ou também a gente ou quem não viu também uma série de livros publicados, uma série de músicas falando a respeito deste conflito, o Pink Floyd também e o seu The Wall, música consolidada pelo rock mundial. Tudo isso fez com que a Guerra Fria fosse totalmente colocada na cabeça das pessoas como um dos momentos mais interessantes, um dos momentos mais marcantes da história da humanidade. E a gente precisa compreender que a Guerra Fria ela teve um método de estratégia. E hoje eu vou trazer exatamente a estratégia de combate do lado americano dentro do contexto da Guerra Fria. Só que para a gente compreender como que esse documento foi elaborado, qual que é o seu conteúdo e como que ele se estrutura, a gente precisa, em primeiro lugar, entender qual que era o contexto desse documento, né? Então, a Segunda Guerra Mundial ela acaba em 1945 e o grande vencedor da guerra é os Estados Unidos da América. Por quê? Porque eles não sofreram nenhuma invasão territorial, a não ser um bombardeio nas ilhas do Havaí, com o ataque de Pearl Harbor feito pelo Japão. Ele manteve a sua integridade territorial nas suas duas costas de maneira evidentemente clara. Ele teve uma grande capacidade de aumento de produção industrial, porque não obstante ele levar os tanques e os armamentos militares para a Europa e para a Ásia, ele também vendeu para a França, para a Grã-Bretanha, vendeu e ajudou a União Soviética também com equipamento militar, fazendo com que a sua indústria se desenvolvesse de grande monta, se tornasse verdadeiramente uma grande potência industrial, quase que hegemônica, dentro do contexto do fim da Segunda Guerra Mundial, porque afinal de contas a Europa inteira estava destruída. Um outro ponto importante é que os Estados Unidos da América eles detinham cerca de metade da produção do comércio internacional. Então tudo o que era comercializado no mundo, metade era feito pelos Estados Unidos da América. Então eles tinham uma posição confortabilíssima em relação à sua capacidade econômica de gerar resultados para fazer com que os Estados Unidos da América se tornassem uma potência hegemônica dentro do quadro geopolítico da segunda metade do século XX nas relações internacionais. E por fim, os Estados Unidos da América eles detinham cerca de 2/3 de todo o ouro do mundo, o que é uma capacidade de atuação dentro do sistema financeiro para conseguir fazer com que ali houvesse uma estabilidade, para que houvesse uma capacidade dos bancos norte-americanos de organizarem o sistema internacional, desses bancos e desses banqueiros ditarem os rumos da política econômica mundial muito grande. Então os Estados Unidos da América eles foram os responsáveis por ser
este polo de atração em todos os pontos importantes da Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, isso faz com que os Estados Unidos tenham uma percepção bastante clara da sua preponderância no cenário das relações internacionais. E depois de ter terminado a Segunda Guerra Mundial, aqui a gente é necessário entender quais eram os objetivos da política externa dos Estados Unidos dentro daquele contexto. O primeiro objetivo claro e evidente que os Estados Unidos tinham dentro do contexto pós-Segunda Guerra era fazer com que a Alemanha e a Itália fossem de fato sofressem sanções, sofressem com o horror da guerra, porque afinal de contas a ideologia nazista, essa ideologia higienista, ela foi responsável pela morte de milhões de pessoas, foi responsável pela chamada solução final, que é chamado de Holocausto, e isso tinha que ser bastante punido. Um dos exemplos bem claros desta punição feita pelos aliados na Segunda Guerra Mundial foi o próprio Tribunal de Nuremberg, que puniu severamente líderes do Partido Nazista Alemão dentro daquele contexto. Esse era um primeiro objetivo. O segundo objetivo importantíssimo para os Estados Unidos da América dentro do contexto pós-Guerra Fria era fazer com que o avanço da União Soviética fosse contido. Por que contido? Porque a União Soviética ela atuou em grande medida para destruir o exército de Hitler. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que fala a respeito da influência geopolítica de Hitler e dos seus erros geopolíticos. E grande parte desses erros foram ocasionados pelo Exército Vermelho, que conseguiu varrer a Europa Oriental e a Europa Central até chegar às portas de Berlim. Ora, se o Exército Vermelho estava às portas de Berlim, para fazer com que ele avançasse para a Europa inteira, era muito rápido. Então esse era um objetivo, fazer com que a União Soviética ela não ganhasse mais território. Um outro ponto importante da política externa americana dentro desse contexto era fazer com que as nações elas se organizassem a partir do chamado primado da autodeterminação dos povos, ou seja, fazer com que os Estados-nações fossem garantidores da sua soberania e da sua independência, ou seja, não pode mais ter guerras para conquistas de território, não se pode ter mais avanços militares para fazer com que as nações aumentassem a sua capacidade de projeção de poder. O quarto objetivo fundamental da política externa americana nesse período era a expansão dos ideais democráticos e liberais. Afinal de contas, os Estados Unidos da América, né, eles são considerados como o líder dos países democráticos, o líder dos países liberais, dali que vem boa parte de todo o processo intelectual e cultural do liberalismo, herança também na Inglaterra da Idade Moderna, e este liberalismo ele deveria ser expandido, ele deveria ser defendido para que o mundo pudesse, enfim, ter a consolidação de democracias liberais. E aí a gente vê que esses eram os principais objetivos da política externa dos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial. Só que a gente precisa considerar um problema, que é muito evidente. Ora, se os Estados Unidos têm essa posição, se ele tem esses objetivos depois da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética, que também foi uma das grandes vencedoras do conflito, afinal de contas, se não houvesse o esforço de guerra tremendo do Exército Vermelho contra a Alemanha de Hitler, muito provavelmente nós teríamos uma guerra muito demorada, muito mais dificultosa para os aliados vencerem, e assim a gente não veria um fim da Segunda Guerra Mundial no curto prazo. Só que o Exército Vermelho ele estava bem forte, bem consolidado, a moral de Stalin estava bastante elevada, e a gente pode observar que os objetivos de política externa da União Soviética eram muito diferentes e contrários
aquilo que apregoava o desenvolvimento da política externa americana. Por quê? Em primeiro lugar, que a União Soviética queria consolidar a sua posição na Polônia, falando que a Polônia deveria ser um regime soviético, um regime comunista. Isso feria automaticamente o chamado primado da autodeterminação dos povos, apregoado pelos Estados Unidos da América. Um outro ponto importante é que a União Soviética queria garantir o seu território até Berlim, fazendo com que boa parte da Europa Central e da Europa Oriental estivesse na mão dos soviéticos comunistas. E para os Estados Unidos da América esse era um ponto bastante controverso e inaceitável. Portanto, era necessário fazer com a gente perceber aqui que havia esse ponto de contradição. E um terceiro objetivo da União Soviética nesse contexto pós-Segunda Guerra Mundial era fazer com que os ideais comunistas se perpetuassem para o mundo inteiro. Então a gente percebe que o contexto da Guerra Fria ele é um embate dessas duas políticas externas em diversos níveis, no nível militar, no nível político, no nível cultural. E aí a gente percebe que era necessário para os Estados Unidos da América, se eles quisessem ter um desenvolvimento bastante sólido dentro desse processo, estruturar uma ação de política externa que fosse capaz de garantir todo o desenvolvimento dessa estratégia, de maneira que eles vencessem o conflito em algum momento do tempo. Para isso, como é que foi pensado toda a estratégia? A estratégia dos Estados Unidos da América na Guerra Fria, ela foi pensada neste documento que eu apresento agora, chamado Longo Telegrama. O que vem a ser esse Longo Telegrama? Ele é um documento escrito pelo embaixador dos Estados Unidos da América lá na União Soviética, em Moscou, chamado George Kennan. Quem que é George Kennan? Ele era um diplomata americano e ele foi o responsável por fazer as negociações diplomáticas entre os Estados Unidos e os aliados e a União Soviética para levar equipamentos e levar ajuda humanitária para os russos dentro do contexto de Segunda Guerra Mundial. Então foi por meio desse diplomata que uma grande quantidade de armamentos e uma grande quantidade de comida chegava nos portos da União Soviética, vindos dos Estados Unidos da América e de outras regiões do chamado mundo liberal. E aí, ele percebendo no final da Segunda Guerra Mundial que a União Soviética e Stalin tinham objetivos expansionistas, ele começa a escrever uma carta que vem a ser esse longo telegrama, falando de como que era o pensamento político de Stalin dentro desse contexto de final de Segunda Guerra Mundial. E ele falava que, baseado na atuação de Stalin na guerra, baseado em como que a sua postura nas chamadas conferências que definiram a nova ordem mundial estava sendo colocada, Stalin ele não iria parar, ele ia buscar fazer da Europa verdadeiramente um continente totalmente comunista. Isso, para os Estados Unidos da América, como está sendo colocado, era impensável. E aí o George Kennan ele fala uma coisa interessante, que a União Soviética ela vai cair pelas suas próprias contradições internas, que os princípios norteadores da política comunista eles são falhos em si mesmo e sendo falho em si mesmo, um dia eles vão cair. Mas é necessário que, durante este período, os Estados Unidos da América empreendam uma política, em primeiro lugar, de longo prazo. E portanto, o George Kennan está alertando o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América que este embate com a União Soviética ele vai estar no longo prazo. Esse é um ponto importante, que é o primeiro pilar. O outro pilar deste longo telegrama que a gente precisa compreender é que os Estados Unidos da América precisariam ajudar os outros países da Europa que estavam em frangalhos, de alguma forma, a barrar a atuação do comunismo nesses países. Por quê? Porque boa parte do desenvolvimento dos ideais comunistas é feito na chamada luta de classes. E essa ideia de luta de classes vai falar sempre de um opressor e de um oprimido. Ora,
Como a Europa estava em frangalhos e como as empresas não estavam com condições de manter empregos, você podia ter uma movimentação comunista, um certo espírito revolucionário dentro desses países, para que os partidos comunistas tomassem o poder e, assim que tomassem o poder, fizesse com que países como a França e a Grã-Bretanha, países chaves para os Estados Unidos neste contexto, não caíssem nas mãos do governo vermelho. Isso é um ponto bastante interessante que o longo telegrama trata. E o terceiro ponto importante é a ideia de que os Estados Unidos da América deveriam conter os avanços da União Soviética no campo militar. Então, esses 3 pontos importantes lançaram as bases daquilo que vem a ser a chamada doutrina de contenção, que é o nome que se dá para o desenvolvimento da política externa americana no final da Segunda Guerra Mundial. E essa doutrina de contenção dos Estados Unidos da América, ela pode ser vista de forma bastante coordenada em alguns pontos interessantes dos desdobramentos dos acontecimentos da Guerra Fria, que a gente pode falar, como por exemplo, na ideia de ajuda aos países ocidentais, como a França e a Grã-Bretanha, os Estados Unidos prepararam um grande pacote de ajuda econômica que ficou consolidado como o Plano Marshall. O Plano Marshall, ele era o seguinte, era um plano de reconstrução de todo o aparato industrial e logístico desses países, porque eles estavam destruídos. Então, os Estados Unidos eles remeteriam capital para esses países de longo prazo e com taxas de juros bastante baixas, para que esses países pudessem apresentar um desenvolvimento econômico robusto, e esse desenvolvimento econômico robusto de alguma forma blindasse o ímpeto revolucionário dos líderes do Partido Comunista dentro desses países, porque afinal de contas existe um Partido Comunista dentro da França, existe um Partido Comunista dentro da Grã-Bretanha, e esses partidos estavam naquele momento ganhando bastante popularidade. Então a estratégia liberal para o combate é simplesmente monetária, mas aí começou também a desconsiderar o aspecto cultural dentro desse conflito. Isso é um ponto importante que a gente pode observar. Outro ponto da Guerra Fria que estava inserido dentro deste contexto de contenção da política externa americana foi a própria criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar baseada na segurança coletiva, que afirmava que qualquer país que fosse atacado, qualquer país que atacasse um dos membros da OTAN, todos os países da OTAN se voltariam contra ele. Ora, isso era muito claro. Um ataque à França ou um ataque à Alemanha Ocidental, por exemplo, era um ataque claro a todo o território da OTAN, fazendo com que a União Soviética pensasse 2 vezes antes de invadir um metro sequer de avanço territorial contra esses países. E aqui a gente pode perceber o segundo pilar da política externa dos Estados Unidos. Então, a gente vê OTAN de um lado, Plano Marshall do outro, e para considerar e consolidar a sua posição geopolítica, os Estados Unidos da América, eles simplesmente mandaram muitas tropas para a Europa e para a Ásia, para fazer com que o Exército Vermelho de Stalin não tivesse uma vida fácil se ele quisesse, em algum momento, elaborar um plano e um ataque coordenado que certamente levaria à Terceira Guerra Mundial. Então esses 3 pontos são fundamentais para a gente compreender como que se deu a política externa dos Estados Unidos bem no início da Guerra Fria. E a gente pode observar aqui que esta estratégia de política externa dos Estados Unidos, levado pelo longo telegrama do George Kennan, ele se coaduna dentro de um processo mais amplo dentro daquilo que vem a ser a estratégia global dos Estados Unidos da América para vencer o comunismo. E aí a gente tem a chamada doutrina Truman. Por quê? Porque o George Kennan, ele manda este documento, esse longo telegrama,
para o presidente dos Estados Unidos da América naquele momento, que era Harry Truman. Harry Truman é um presidente democrata, ele segue a tradição do seu antecessor Franklin Delano Roosevelt, e aí ele começa a observar alguns pontos interessantes, que é necessário que a União Soviética seja combatida em todos os aspectos. E o que os democratas e o que este período dos Estados Unidos nos apontam como vertentes importantes para a gente entender qual que era a mentalidade do Partido Democrata, qual que era a mentalidade dos Estados Unidos na época dos anos 50 e dos anos 60. Em primeiro lugar, a doutrina Truman, ela surge como um ideal de intervencionismo liberal. O que vem a ser isso? É a ideia de que os Estados Unidos da América deveriam intervir nos outros países para que esses países pudessem retirar os seus regimes autoritários, os seus regimes autocráticos e assim estabelecer um regime liberal, um regime democrático. E o que está por trás deste ideal de intervencionismo democrático? Ora, a ideia idealista das relações internacionais de que países democráticos, por serem democracias por votos do sufrágio universal, precisam coordenar as suas ações dentro de um parlamento. E aí a possibilidade de guerra fica cada vez mais difícil porque a população teria uma possibilidade de falar contra, já que essa mesma população seria aquela que entraria nas fileiras do exército para fazer frente ao inimigo ou para que pudesse levar a cabo um ideal de expansionismo territorial. Então isso esse ideal de democracia liberal impediria a guerra. E o outro ponto que está por trás desse intervencionismo liberal era de que as economias cada vez mais liberais e cada vez mais prósperas em termos financeiros faria com que as pessoas tivessem os seus ímpetos militares, o seu ímpeto de amor pela nação mais limitado, fazendo assim com que não houvesse a capacidade dos países de entrarem em conflito, porque simplesmente o custo de oportunidade para empreender uma guerra seria exaustivamente muito alto. Então, este intervencionismo liberal da doutrina Truman tem este pilar. O outro pilar que sustenta a doutrina Truman e essa forma mentes dos Estados Unidos da América era de que os Estados Unidos eram um país escolhido por Deus. Então eles voltavam até o chamado Destino Manifesto dos Estados Unidos, falando que os Estados Unidos eram aquela ideia de cidade sobre o monte bíblica e que essa cidade sobre o monte bíblica levaria a luz para o mundo e os princípios emanados pelos Estados Unidos da América seriam os responsáveis por trazer aquela paz, trazer aquela sociedade quase que perfeita para que tudo se transformasse numa verdadeira paz. E é aí que a gente pode ver um caráter imanente, ou seja, tentar transformar os Estados Unidos como se fosse o céu aqui na Terra. Essa visão é bastante importante dentro do contexto da política externa americana, quando a gente vê em outros momentos posteriores, como por exemplo a Guerra do Iraque em 2003. Então este ideal dos Estados Unidos serem a cidade escolhida, ser o povo escolhido por Deus para levar os princípios bíblicos para a humanidade inteira, tem essa visão. E o outro ponto importante é a chamada sociedade aberta, de Karl Popper. Para quem não sabe, Karl Popper é um filósofo da segunda metade do século XX, e ele escreve em 1945 um livro chamado Sociedade Aberta. E ele fala que é necessário, para acabar com os regimes autocráticos e os regimes ditatoriais, fazer com que a sociedade se abra para outras culturas, havendo quase que como um multiculturalismo interno, e aí este multiculturalismo interno ele vai se misturando, ele vai se mesclando, fazendo com que a sociedade ela possa se tornar mais estável por meio da democracia e por meio do império da lei. Então a gente observa que a postura dos Estados Unidos dentro do final da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria, tentando organizar, ela se daria por esses pilares.
e aí a política externa do George Kennan, ela vai ser um dos instrumentos mais importantes para levar a cabo essa estrutura que vai durar 4 décadas dentro do padrão de inserção internacional dos Estados Unidos nas relações internacionais. Com isso, a gente consegue compreender que um documento bem organizado pelo diplomata americano George Kennan, ele dá uma visão bem clara de longo prazo. Em outro vídeo aqui no meu canal, eu falo sobre essa necessidade que as nações têm de se colocarem de forma de longo prazo. Por quê? Porque uma nação, ela só vai conseguir ser próspera, ela só vai conseguir ser estável se ela pensa em longos períodos de tempo e não apenas em eleições. Quando a gente tem essa visão de objetivos muito claros a serem atingidos, aí sim as nações têm a capacidade de se colocar de maneira mais assertiva nas relações internacionais, de se fazer com que os seus princípios sejam feitos de maneira mais evidente e assim ganhar a capacidade necessária de mobilização tanto interna quanto externa, para que os seus recursos possam ter um direcionamento claro. Então, este longo telegrama, ele é fundamental para a estratégia dos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial e no início da Guerra Fria. Por esse vídeo é isso, pessoal. Um grande abraço. Peço que curtam este vídeo, que compartilhem com seus amigos, para que a gente possa atingir cada vez mais pessoas, para que eles possam compreender a profundidade da geopolítica e das relações internacionais e como que o estudo desses dois objetos possam significar uma mudança de vida para vocês. Um grande abraço e até a próxima.